Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula e a gente vai dar sequência agora nesse nosso curso, que é o Mulheres, Corpo e Resistência na Literatura. A gente começou na primeira aula falando sobre essas mulheres, né? Quem são essas mulheres, do que elas falam, um pouco sobre literatura marginal e periférica, que é um dos motes, né, também do curso e tem tudo a ver com a minha pesquisa. Eu ainda recebi pouco feedback desse primeiro módulo, então eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o que vocês estão achando, o que vocês querem, se tem algum tema que eu não falei, vocês acham que é importante a gente abordar aqui, pra gente ir construindo isso junto também, é uma construção coletiva, e a gente vai aprendendo e melhorando e se moldando juntos, né? Nesse segundo módulo, eu trago a questão, podem as mulheres falar, e é uma questão que eu trouxe ela na minha dissertação de mestrado, e ela perspassa várias coisas. Eu usei durante a dissertação, e aí tem no material que eu disponibilizei para vocês lerem, uma questão que fala sobre o livro da Spivak, que é o Pode o Subalterno Falar. E aí a primeira pergunta que eu faço nessa ementa é: periferia, pode mais de um subalterno falar? E porque esse livro da Spivak, ele tem esse título que é muito provocativo, né? Eu acho um título muito questionador. Eu acho que a gente tem que se questionar, sim, acerca disso, né? Eu acho que a gente, enquanto mulher, enquanto periférica, enquanto corpos que habitam este tempo que a gente vive, esse é um questionamento que a gente nunca deve deixar de se fazer, né? Se a gente pode falar. E a resposta é muito óbvia, né? Que a gente não só pode, como a gente deve. E aí tem um autor mexicano que eu gosto muito, que ele também pesquisa literatura marginal e periférica no Brasil. Inclusive, ele morou aqui durante um tempo, que é o Alejandro Reis. E, aliás, fica essa dica porque ele tem um livro espetacular que chama Rainha do Cine Roma. É um livro que se passa em Salvador. Tem uma personagem trans que é um corpo ali que habita as ruas do Pelourinho, as ruas de Salvador, o antigo Cine Roma. E é um livro espetacular, assim. Ele foi muito comparado ao Jorge Amado quando lançou esse livro. E muito embora ele seja mexicano, ele tem um olhar muito peculiar e muito bacana sobre o Brasil. É um curso que fala sobre mulher, eu tô falando de um cara, mas tudo bem, porque eu acho que vale muito a pena. E ele invade essa temática tanto de periferia quanto de corpos. Então eu acho que vale muito a pena, mas este outro livro dele que eu tô falando é o Vozes dos Porões, e ele fala sobre o movimento zapatista no México e sobre o movimento da literatura marginal e periférica brasileiro, e aí ele fala que, na verdade, o subalterno ele fala, e ele sempre falou, né, e isso não é uma novidade, muito embora muitos jornalistas, quando vão escrever sobre literatura marginal, sobre literatura periférica, sobre mulheres na literatura e sobre corpos, eles falam que, sei lá, vou usar de exemplo Margens, eles falam que o projeto do Margens dá voz às mulheres periféricas. E eu acho isso um baita de um erro, porque, na verdade, não, não dou voz para ninguém, o projeto não dá voz para ninguém, todo mundo tem a sua voz, né? O que a gente dá é vazão para isso, a gente dá escuta para isso, né? A gente faz muito esse exercício de escuta nessa nossa literatura, né? E, por exemplo, no Islã, e tem uma fala da Roberta Estrela Dalva, que eu acho que vocês até devem ter visto, quem assistiu o documentário que eu disponibilizei, que ela fala sobre isso, né? Ela fala que num slam, num sarau, quando você tá ali, você tem 3 minutos para falar se você se inscrever para falar. Mas o restante daquelas 2 horas a gente passa ouvindo. Então é muito mais um exercício de escuta do que um exercício de fala, né? É muito mais a gente parar para ouvir o que o outro tem para dizer do que a gente propriamente ficar falando. E aí eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso, né? E pensar que quando a gente fala para quem e se tem alguém ouvindo a gente, né? Eu acho que a partir desse ponto a gente pode entender que sim, né? Por exemplo, na periferia, claro, pode muito mais de um subalterno falar, e eu acho que essas vozes, quando elas ressoam juntas, elas são um grito, e a partir daí é esse grito de resistência, que eu acho que hoje o que a gente tem de mais moderno e de mais revolucionário em termos de movimento de resistência no Brasil são os slams, né? Para quem não sabe, o slam é o campeonato de poesia, acho que eu trouxe alguma literatura sobre isso, mas quem não sabe, o slam é
um campeonato de poesia, uma disputa, né, de poesia, um esporte, na verdade, cujo ali a bola é a palavra, né, é a palavra falada, é a voz, e ali performando é só o poeta e a sua performance, o seu corpo, né, então tem muito essa a voz e o corpo que estão ali, e a pessoa ganha muito a partir disso, né, a partir da voz e do corpo, então acho que a gente é super importante manter isso em mente, pensar muito sobre esse prisma de que ali é a voz e o corpo. E aí, mais de 100 comunidades de slam em todo o Brasil, são múltiplas vozes e múltiplos corpos falando sempre sobre temas que são temas espinhosos, que são temas ligados a direitos humanos, a marcos civis, né, e tudo mais, e que a gente precisa parar e ouvir isso, né, e se a gente não estiver parado e ouvindo isso e prestando atenção nisso, acho que a gente está perdendo muito tempo, na verdade, né. E aí, quando eu trago nessa ementa, né, se podem as mulheres falar, eu acredito que elas não só podem, como elas devem, e eu acredito que elas falam, sim, eu acho que elas têm falado mais, e elas têm falado muito, e isso tem ressonado por todo o Brasil e por todo o mundo, né, e aí eu pergunto, né, se essas vozes forem resistência, eu acho que eu já respondi, né, essa minha mesma pergunta aqui, esse mesmo questionamento, que obviamente elas são resistência, né, essas vozes, elas quando se encontram, elas ficam ainda mais potentes, né, então eu acho que uma mulher falando sobre um tema, muitas vezes é muito isolado, e muitas mulheres juntas falando sobre esse mesmo tema é muito revolucionário, né? E é de muita resistência. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, em como surgiu o Slam das Minas e como ele se perpetuou e como ele está aí há 3 anos revolucionando a poesia brasileira e revolucionando tudo que a gente tem de marco enquanto literatura marginal e periférica, é muito importante. Para quem não sabe, aí eu vou contextualizar, o Slam das Minas ele surgiu em 2015 no Distrito Federal. Quem criou ele foi a Tatiana Nascimento, que é uma poeta preta, lésbica, ela gosta que fala sapatão, então é uma poeta preta sapatão, brasiliense, gorda, que resolveu criar um espaço onde outras mulheres pudessem falar suas poesias, muito em razão de movimentos que negavam, né, a existência dessas mulheres e desses múltiplos corpos, que são corpos trans, que são corpos não binários e tudo mais, que estavam ali e precisavam de espaço para falar e de espaço para serem ouvidos. Isso não acontecia nos saraus e slams tradicionais, onde, como toda sociedade patriarcal, os homens tinham mais vez e mais voz, né? Chegavam primeiro, enfim, em razão de várias coisas, né? E aí esse sarau dela se expandiu e foi criado pouco tempo depois, em São Paulo, o Slam das Minas SP, que eu acho que é o mais conhecido, e também o que motivou a criação de outros slams das Minas em todo o Brasil. Nem todos chamam Slam das Minas, né? Eu sei que tem alguns, por exemplo, na Bahia, né? Tem o Slam das Minas Bahia, e assim por diante, Slam das Minas RJ, no Rio de Janeiro. Porém, nem todos os slams chamam o Slam das Minas, mas a grande maioria desses que surgiram depois e que são exclusivos e tem, quer dizer, muitos são, não é a grande maioria, eu não posso afirmar isso, mas muitos são exclusivos para as mulheres. Inclusive, vai ter ainda em março, em São Paulo, o Campeonato Singularidades, que é o torneio nacional de slam para mulheres, e aí não é mais o Slam das Minas este nome, nesse caso, nesse torneio nacional, porque aí passa a incluir corpos trans e corpos não binários também, o que não acontecia até então, o que é um marco também, né, e regula muito isso, e vem assim, totalmente ao encontro da temática desse curso, e que eu acho que é importante a gente falar, e é importante a gente lembrar, porque tá acontecendo, né, mais do que um curso para ficar revisando bibliografia. Eu acho que é um curso que ele tá muito em alta, justamente por isso, assim, esse tema é um tema muito latente, é um tema muito recorrente, e ele fala diretamente sobre corpo, né,
ele fala diretamente sobre esses corpos e esses espaços e essas múltiplas vozes, né? Então acho que esse módulo 2, assim, acontecendo e eu gravando ele justamente nesse mês de março, que é o mês em que isso acontece, é muito significativo. Para além disso, também no Rio de Janeiro, o Islã das Minas RJ organizou uma coletânea de textos, que é um fanzine chamado Gordezine, e aí ele homenageia exclusivamente as mulheres gordas, também corpos trans e corpos não binários e corpos femininos e gordas. Então chama Gordezine, foi feita uma chamada pública, um edital para escolher esses textos e para escolher os desenhos que iam ilustrar esses textos, e aí vai ser lançado esse zine. Ainda não sei como vai ser feita a distribuição dele para além de quem tá ali presencialmente no sarau, mas eu achei fantástico, eu achei incrível, eu achei super maravilhoso que isso tenha sido feito e tenha sido pensado, especialmente nesse período, que é esse período da gente falar sobre corpo, e é esse período da gente falar sobre essas vozes e sobre essa ressonância dessas vozes que são tão múltiplas e tão plurais. Ainda não vi o zine, né? Ainda não vi os textos, mas tô louca pra ver. Espero que eu consiga pegar antes do término do curso, porque daí eu quero disponibilizar pelo menos alguma coisa aqui pra gente, até pra gente poder discutir e questionar sobre isso e poder falar sobre. Na verdade, isso tudo que eu tô falando eu acho que tá acontecendo muito agora, né? E aí eu acabei até não contextualizando e não falando sobre a questão dos corpos na sociedade e dos corpos gordos e dos corpos que são aceitos ou não, mas eu vou falar disso em módulos mais adiante, né? Meio que eu inverti, tô falando do que tá acontecendo agora, mas é porque eu acho que é muito importante e também a partir do que tá acontecendo agora põe a gente para pensar, porque só agora, em 2019, que a gente tá discutindo isso, porque só agora, em 2019, que isso tá acontecendo, que existe essa preocupação e que existe essa interseccionalidade dentro desses múltiplos feminismos que a gente executa, né? Porque que só agora que a gente tem isso como tema, né? Porque só agora o corpo e a voz têm sido tema de cursos, tema de sarau, tema de slam, porque só agora corpos trans foram incluídos no slam que já acontece desde 2015, aliás, desde 2016, no caso do Islã das Minas SP, né? O do RJ já permitia isso. E aí, eu acho que mais do que respostas, esses questionamentos fazem a gente pensar muito, né? Fazem a gente tentar entender o contexto social que a gente vive e como que ele, e político também, e como que ele marca, né, esse lugar, como que esse contexto social e político reflete sobre isso, como que isso pode incomodar ou não. E aí, nesse módulo, esse vídeo, ele é um pouco mais curto, que é justamente para eu trazer um pouco da fala da Letícia Brito, que é uma poeta, ela é gaúcha, mas vive no Rio de Janeiro, ela que também ajudou a organizar essa antologia do Gordezine, ela é do Islã das Minas RJ, e ela é um corpo não binário, e ela fala muito sobre isso, ela tem várias poesias que passam por esse lugar de mulher gorda, de mulher periférica e de mulher que está à margem em vários sentidos, em vários aspectos, e eu pedi para ela gravar esse vídeo, e eu acho que ele é muito importante para essa nossa discussão e para as perguntas que a gente tem para daqui em diante. E aí por isso que eu não vou ficar falando tanto, porque eu acho que a gente também tem que ouvir, e é bom que eu exercito esse meu lugar de escuta, muito embora eu esteja fazendo a curadoria desse curso, né, e esteja aqui pensando nessas aulinhas virtuais aqui pra gente discutir isso, tá? Mas é isso, eu agradeço as participações do primeiro módulo, eu espero que vocês participem mais, porque eu ainda senti falta de respostas e de interação, e a gente se vê no próximo módulo, tá bom, gente? Obrigada, beijo, até!